você. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é meu, mas Ele também é seu. Olha que coisa boa, né? Glória a Deus. Podem sentar-se. Podem sentar. E as crianças. Senta ali, ó, filho. Ó, senta lá, ó. Esse louvor, para mim, ele já é bonito de natureza, né? Para mim, ele é muito lindo. Mas, ele me traz umas lembranças assim, tremendas. Quando meu irmão estava hospitalizado, e durante a semana todo dia que eu ia visitá-lo, eu colocava esse louvor. E no último dia que eu fui visitá-lo, eu não coloquei no meu som. Aí eu liguei o rádio e estava passando esse louvor. E foi o último dia que eu fui no hospital dele. Por isso que depois desses dias assim, tão difíceis na vida da gente, né, nós temos que ter uma convicção que existe um grande Deus. E Ele é nosso. Senão a gente não passa essas coisas difíceis na vida, não. Sem essa convicção que existe um Deus que cuida de gente. Coloca as tuas mãos para cá. Pai, aqui estão os nossos filhos, os teus filhos que estão aos nossos cuidados. Pai, abençoa cada um deles. Abençoa, Deus, dando saúde, dando a provisão, capacitando eles, Pai, na inteligência, que eles cresçam, ó Deus, na tua inteligência, na tua verdade, que eles te conheçam verdadeiramente. E nas escolas também, nos conteúdos que a gente precisa de aprender para a gente crescer inteligente, educados, sábios. Pai, dê sabedoria, Senhor, aos pais para educá-los nos teus caminhos. Senhor, também quero pedir uma bênção especial sobre aqueles que estarão ministrando na vida deles. Senhor, uma bênção dobrável, porque eles estudam, eles dedicam para um objetivo da instrução, da entendimento da tua palavra na vida dos nossos filhos, dos teus filhos, das nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Que bom, né, Léo? Chuva hoje, né? Você agradecendo a oração, coisa boa. A tarde assim, esfriou, vai chover hoje, choveu. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom, gostei. Preciso. Deus tem me colocado no meu coração há muito tempo já, e há muito tempo eu tenho pregado e tenho falado assim da nossa postura dentro da igreja, nossa atitude diante de Deus. E Deus coloca no coração e a gente faz, a gente entrega a palavra. E sabendo que muitas vezes não é como nós gostaríamos de ouvir, sabendo que muitas vezes não é aquilo que eu gostaria de ouvir, quando eu vou para a igreja ouvir uma palavra boa, às vezes não é tão boa. Mas Deus é soberano e a gente apenas obedece. Muito tempo eu tenho dado, assim, tenho falado a respeito do nosso testemunho de vida dentro da igreja. A gente vem para a igreja, nós temos uma conduta, uma forma. Aí aqui dentro é muito legal, é fácil, mas e lá fora como é que é? Há muito tempo, desde quando eu comecei a pregar aqui, eu falo dessa forma de vida, desse estilo de vida. É um estilo de vida, é um pensamento cristão. Aqueles que se dizem cristãos não têm que andar segundo a vontade de Deus. E para Deus não tem paredes, não tem espaço, então é aqui dentro, lá fora, são todos os lugares. E ontem nós tivemos uma oportunidade de assistir um filme que eu gostei muito. Quem esteve aqui eu acho que também gostou muito. Filmão, cujo título é Deus está morto. Ou seja, Deus não está morto, porque houve uma defesa e foi provado que Deus não está morto. Tirando a questão do filme, essa ideia do Deus estar morto, de Deus não estar vivo, né? A gente não ver Deus, a gente apenas cultuar um Deus que nós não vemos, não sentimos, não tocamos. Então isso traz uma ideia errada para muitos, achar que pode viver do jeito que quer e vivem do jeito que querem, mas alheio à existência de um Deus. Então esse filme ontem trouxe para nós essa ideia de Deus. Deus existe, Deus não existe. Nós podemos debater essa questão.
Mas mesmo assim, essa ideia da presença de Deus, da gente andar lá fora, achando que ninguém está vendo, achando que está longe do pai, ou que está longe do patrão, ou que está longe do pastor, ou está longe dos filhos, né? Achando que a gente pode fazer o que a gente bem quer. E na verdade, aliás, desculpe, isso não é verdade. Porque embora hoje eu não estou aqui com a minha esposa, mas eu sei que meu Deus está. Então, o que me prende a não fazer as coisas que eu não devo? Não é a presença da pessoa, é a presença de Deus na minha vida. O que me impede são as alianças que nós fazemos, são os pactos que nós fazemos, o aprendizado que nós temos. Aí lá fora eu tenho que exercer esse aprendizado. Domingo passado nós falamos desse assunto, e eu trouxe a ideia que hoje, não de hoje, há muitos anos isso, né? Nós temos aqui um cartaz que fala assim, que não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, fala em hebreu, ou seja, há anos e há anos, onde as pessoas querem tirar o local de adoração, porque embora nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, mas a congregação, ela tem a sua função. E essa semana, ao buscar a palavra ser pregada, eu encontrei uma literatura que veio de encontro para encaixar esse final da campanha, esses pensamentos que a gente tem trazido à igreja. São pensamentos que a palavra de Deus nos direciona, de adoração, de testemunho, de atitude. E nós vamos passear hoje dentro de um pensamento que dentro de um estudo que eu fiz, baseado na palavra de Deus, mas trazendo um tema que é extremamente relevante, não diferente dos demais, mas isso é muito importante. Eu anotei aqui para não deixar perder nada. Abra para mim Colossenses capítulo 3, versículo 16. Só para a gente ilustrar, 3,17, por favor, Adriano. Hoje nós vamos falar um pouco de adoração. E esse autor diz que, gostei de uma frase que ele diz assim, que nós somos, em essência, seres adoradores. Nós somos seres adoradores. Nós adoramos o tempo inteiro. De uma forma ou de outra, nós adoramos alguém ou coisas. Nós vamos passar por essas questões aqui. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo o que fizerem, tudo o que for feito, seja feito para a glória de Deus. Todas as coisas, aquilo que nós fazemos, aquilo para onde nós andamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos apalpando, tocando, onde nós estamos pisando, a nossa conduta pessoal, ela tem que ter essa ideia aqui, esse pensamento. Tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, aí eu até acrescento o pensamento também. Não estou acrescentando nada ali, porque o nono mandamento ele fala do nosso foro íntimo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente, algo interno que ninguém vê. Mas façam no nome do Senhor Jesus. Já pensou? Eu vou chegar lá no local, por exemplo, festa rave, uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca fui. Aí eu chego na festa rave e vou praticar coisas em nome de Jesus. Não é coerente. Pode ser até fazer. Aliás, vou dar um exemplo que passou na televisão agora há pouquíssimo tempo. 2 ladrões entraram numa padaria, um mercadinho, padaria. Aí observaram o ambiente, saíram, aí depois voltaram novamente, sondaram o ambiente, aí saíram, aí do lado de fora a câmera filmou, porque eles fizeram assim, para roubar.
Olha que interessante. Não é coerente com o pensamento cristão que eu vou pedir a proteção de Deus para poder roubar. Não é coerente essas coisas. Não sei quem viu isso no jornal. Alguém viu? Viu? O cara faz o nome do pai lá se consagrando para poder cometer um assalto. Tem coisas que não tem lógica. Isso não é para a glória de Deus. Isso não é para o bem comum. Isso não é para coisa boa. Mas tem gente que acha que está fazendo isso e está tendo as bênçãos do Senhor. Embora venha flagrado, né? A adoração a Deus, ela está em todas as nossas atitudes da nossa vida. Todas as nossas atitudes, nós estamos de uma forma ou de outra adorando a Deus. Na igreja, em casa, no trabalho, na escola, sozinhos. Essa é a nossa vida. Então Colossenses 3,16 é um convite a uma adoração pessoal. É um entendimento para uma adoração pessoal em todas as coisas que nós vamos fazer. Um pouquinho mais à frente, ele diz assim: com a queda do homem, aonde o homem foi afastado de Deus, o nosso convite diário por Deus é voltarmos a nossa adoração para Ele. Então a nossa briga hoje conosco mesmo é para a gente voltar a adorar a Deus, porque a nossa essência, além, como o Salmo diz que nós somos seres essencialmente adoradores, mas nós somos seres também essencialmente idólatras. E vocês vão entender isso daqui. Vamos acompanhar para a gente não perceber, não deixar de pensar que nós somos adoradores, ao mesmo tempo que nós somos idólatras. Colossenses 3,16. Agora eu vou voltar um texto. Eu quero uma parte desse texto. É só para basear a palavra. Por acaso ela foi da semana passada. Olha só, aonde é que isso aqui vai acontecer? Vamos lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Onde é que vai acontecer isso? Ensinar uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos. Hoje a minha irmã cantou salmo. Vamos cantar o salmo, fez o que você falou? Vamos declamar o salmo. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Onde é que acontece isso? É dentro da igreja. É dentro da igreja, dentro de um encontro, é num local de uma reunião. Mas isso é uma adoração coletiva, porque aqui está no plural. Cantem hinos. Então isso vai acontecer em um meio onde o povo de Deus se reúne. Eu trouxe esses dois textos aqui para basear aquilo que Deus já tem nos ensinado. Eu não ensino nada, mas Deus tem nos ensinado, tem nos direcionado para nosso testemunho ser um testemunho de adoração a Deus. A nossa vida ser uma vida que condiz com aquilo que nós dizemos que Deus, Ele está vivo. E não é nada de diferente que vocês já conheçam. Só que a gente vai bater nessa tecla para que a gente aprenda e a gente tenha essa consciência que nós temos essa ideia. Agora abra para mim capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 2. E aqui eu vou entrar no assunto, Êxodo 20, é onde nós vamos entrar num assunto que ele mexe conosco de uma forma que às vezes nós não gostamos. Digamos o seguinte, vamos entrar aqui hoje num terreno perigoso. Êxodo 20, versículo 2. O que está acontecendo aqui neste momento aqui? Deus chama Moisés no monte Sinai, assim: Moisés, venha cá, eu preciso que você entregue ao povo 10 coisinhas, 10 mandamentos, 10 instruções para que o povo aprenda a andar conforme eu quero, conforme a minha vontade, conforme as minhas instruções. Então Moisés sobe e traz os mandamentos de Deus.
Êxodo 22, ele diz assim, ó: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É isso? O versículo 2 não é um mandamento. É só ele está enfatizando que eu sou o teu Deus. Deus está mostrando ao povo que eles têm um Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Próximo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha só, se por acaso algum de vocês, ou algum de nós, pega esse texto e você lê esse texto, talvez sem um entendimento mais perto do que significa ele, você pode olhar para esse texto e dizer assim: mas esse Deus é um Deus egoísta, não parece? Que faz assim: eu sou um Deus zeloso, mas olha, eu não quero dividir minha honra com ninguém, eu não quero dividir minha glória com nenhum outro Deus. Eu sou o seu Deus, eu sou o único Deus, não terá outros deuses, não fará outros deuses e nem se prostrará a nenhum outro Deus. Não um Deus egoísta? Aparentemente. Ou não? Sabe, Deus ele é tão perfeito no que ele faz, ele é tão sábio no que ele faz, que esse primeiro mandamento, quando ele diz assim: olha, não terás outros deuses. Sabe por que ele falou isso? Porque ele nos conhece, ele conhece a sua criatura, foi ele que nos criou. Mas ele sabe que a nossa essência, nós temos uma essência de adoração, que foi ele que nos colocou isso. Nós somos criados para adorá-lo. Porém, essa condição, houve uma ruptura, houve um distanciamento. Então, o ser humano ele continuou tendo a sua essência de adoração, só tem um detalhe: com o pecado, a adoração foi desviada. Então, essa expressão, que não terá outros deuses, ele foi muito direto, Deus foi muito objetivo, porque ele sabe que nós podemos nos perder nessa condição. Agora, vale para aquele tempo, vale para nós hoje também. Quero que vocês me acompanhem nisso. Então, assim, Deus ele é muito direto, e ele está dizendo para nós hoje também que nós não podemos ter outros deuses, e nem nós também podemos fazer outros deuses, e nem nos prostrarmos diante de outros deuses. Algumas versões têm prostrar, algumas outras versões têm se encurvar, e tem outra versão que diz assim: não prestarás culto. Então, o que Deus está dizendo nessa condição? Eu quero ser exclusivo seu, eu quero ser o seu Deus, eu quero ter exclusividade na sua vida. Mas o povo, mais as pessoas, mais hoje, não diferente daquele tempo, pode se achar que eu não consigo entender. Por que ele é tão exclusivo? Por que ele é tão pessoal? Por que ele não divide? Por que tanto egoísmo assim? Será que ele é um Deus inseguro? Porque o ciumento, assim, todos nós só temos uma parte de ciúmes. Quem não tem parte? Quem não tem? A Jane chega fez assim agora. Na hora, quando eu falei ciúme, ela fez assim, o Ricardo. Ciumento? Ciumento, olha aí. Ciumento fala, o corpo fala. Mas nós temos ciúme, nós amamos. Quando a gente ama, a gente quer para nós. Nós temos essa parte. Agora, quando excede, a coisa complica. Quando ela sai do limite, as coisas complicam. Não é o caso de Deus. Deus não é ciumento, ele não é inseguro, ele não tem medo, porque ele não precisa. Mas ele fala assim: eu quero ser o seu único Deus, eu quero ser exclusivo para você. Essa é a ideia. Porque nós somos pessoas com essência
em adoração, mas nós temos a nossa essência também, a nossa inclinação para adorar outro a não ser o nosso Deus único. E Deus fala assim, olha, Deus diz para não termos ídolo. E o que significa ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Olha só, existe uma pirâmide. Quem deveria estar no topo dessa pirâmide, quem deveria estar é Deus. Depois tem Deus, tem família, tem igreja, tem faculdade, tem trabalho, tem a sua hierarquia de prioridade. Mas quem deveria estar lá em cima é Deus. Muitas vezes não está, mas quem deveria estar é Ele. Deveria estar, às vezes não está. O grande problema é que quando criamos um ídolo, eles começam a nos seduzir, exigem que nos prostremos a Ele, aos seus pés, e nós nos tornamos escravos. Vocês estão achando esse assunto meio estranho, mas vocês vão entender, vocês vão perceber que o grande problema de adorarmos ídolos é que Ele nos convida a prestar culto a Ele também. Da mesma forma que Deus também nos convida a prestar culto a Ele, a nos prostrar aos pés dele, o ídolo faz a mesma coisa. Deus, em sua sabedoria, sabendo que somos seres idólatras e nós não amamos Deus acima de tudo e nos colocamos outras coisas no seu lugar. Deus sabe disso, porque muitas vezes eu posso falar de boca para fora que Deus é prioridade, de boca para fora, mas no dia a dia isso não é verdade. A nossa prática do dia a dia não é coerente. É por isso que nós temos que ouvir, até que a gente aprenda, até que a gente comece a colocar isso em ordem, a ordem de prioridade. Mas abra comigo para vocês terem uma ideia, Romanos capítulo 1, versículo 25. Agora começa a mudar o nosso foco. Aonde é que Deus quis dizer essa questão, não terás outros deuses? Por que Deus falou assim, não terás outros deuses, não faça imagem, não se prostra a ídolo nenhum? Sabe por quê? Deixa eu colocar aqui, fica legal. As pessoas daquela época, desde aquela época, não é diferente. Isso aqui já é Paulo falando, já é Novo Testamento, já é depois de Jesus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A idolatria, ela traz uma consequência muito ruim. A verdade, Paulo está dizendo que a verdade de Deus, ela foi transformada em mentira. E qual que é a verdade? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que existe um único Deus. A verdade é que esse único Deus é só Ele que pode me suprir. A fonte das minhas necessidades, a origem é suprida através dele. Ele é amor incondicional. Só Ele pode me conhecer, só Ele pode me amar. Essas são as verdades. E essa verdade ela foi transformada. Quem é a fonte da sua realização? Quem é a fonte da sua... quem é o seu porto seguro? E quem é que você tem sustentado no seu dia a dia? Quando a verdade de Deus ela é mudada, ela é transformada em mentira, nós desviamos os nossos portos seguros. Aonde nós confiamos é mudado, não é mais na verdade, são nas mentiras. E nós vamos acompanhar. Só vocês me acompanharem, vocês vão entender. A sua verdade foi trocada pela mentira, e as coisas e seres criados passaram a ser adorados. Coisas podem ser adoradas? Seres criados podem ser adorados? Não? Sim? Eu ouvi sim e eu vi sim. Pode não? Mas são? Aí a Jana ficou quietinha, né? Olha só uma coisa muito importante. Deus, Ele não cria ídolos, mas Ele nos dá. Não, vamos mudar.
Deus não cria ídolos. Mas quando Ele nos proporciona algo, nós fazemos aquilo que Deus nos deu, aquilo que é para ser uma bênção, aí nós fazemos dessa coisa, ou de seres, ou de pessoas, ídolos. Entendeu, né, Rosângela? Rosângela entendeu. Alguém entendeu? Quer um exemplo? Talvez você esteja pensando na cabeça de vocês, filhos. Talvez filhos é uma dádiva de Deus, que Deus nos dá, e nós desvirtuamos, nós passamos a idolatrá-los. Que na verdade o significado de idolatria é exatamente aquilo, é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Não é que nós vamos nos prostrar, não é isso que você vai fazer na frente do seu filho, não. Mas aquilo, o filho, ou talvez o cônjuge, ou talvez a nossa capacidade de trabalhar, a nossa capacidade de gerar riqueza para alguns, talvez a nossa inteligência. Lembra daquele do filme ontem, aquele moço ricão, bonitão, que a namorada dele estava com câncer, ele não deu a mínima para ela, e no finalzinho do filme, quando ele recebeu a mensagem de Deus não está morto, ele olhou assim e jogou aquele desprezo. Então Deus dá uma inteligência para o homem, e o cara se sente tão poderoso que aquilo passa a tomar o lugar de Deus. Então essas coisas ou seres criados passam a ocupar o lugar de Deus. É sério? É sério? Aí eu pergunto para vocês: o que vocês fariam? Aí eu me incluo. O que nós faríamos se nós perdêssemos essa coisa ou seres criados? Como é que seria a nossa vida? Tem um autor que ele chama Tim Keller, ou Timothy Keller. Ele faz uma pergunta: qual o elemento em sua vida, caso você viesse perder, possivelmente perderia a própria vontade ou razão de existir? Aí serve para todo mundo pensar. E vocês dois que vieram aqui você veio pela primeira vez aqui, já pensou? Está pensando? Achava que ia encontrar uma coisa. O que eu fiz para poder ir lá nessa igreja hoje para ouvir isso? Qual elemento, coisa ou seres criados em sua vida, que caso você viesse a perder, possivelmente perderia a razão, a vontade de viver ou a razão de existir? Conhece pessoas que falam assim: eu não aguento mais, eu perdi a motivação, eu não quero mais viver. Conhece pessoas assim? Que às vezes perdeu um ente querido, às vezes perdeu a sua riqueza, às vezes a pessoa perdeu aquilo que ele mais imaginava que jamais ia viver sem, aí perdeu. Aí ele chega assim: eu não aguento mais essa vida. Conhece alguém que já falou essa frase? Não, seu Marcos, você tem mais vida, né? Mais experiência de vida. Conhece? Eu não aguento mais essa vida, eu não consigo mais, eu desejo, Deus, que me leve à morte. Eu conheço uma pessoa que ele trabalhava tanto que um dia ele teve que ficar sem trabalhar. E a pessoa que ela tem um ritmo de trabalho muito grande, quando para, acontece muito com as pessoas quando se aposentam, né? É diferente da Dona Fátima. A Dona Fátima ficou mais bonita, ficou mais saudável, né, Dona Fátima? Glória a Deus. Mas tem pessoas que não imaginam a sua aposentadoria, porque vai parar. Na verdade, não vai parar, você vai mudar o seu estilo de vida. Mas se você não estiver preparado para isso, a pessoa morre rápido. Por quê? A sua ocupação, ela tem um ponto principal na vida, que não é Deus. Deveria ser Deus, mas é a sua ocupação. O que na sua vida, caso você viesse perder, possivelmente perderia a razão de viver? Aí esse autor coloca o seguinte: nós moramos bem, graças a Deus nós temos uma moradia, alguns têm carro, alguns têm trabalho. E se nós não tivéssemos essa condição?
E se de repente, de uma hora para outra, a gente perdesse essa situação, precisaríamos de trabalhar de ônibus, pegar 2 ônibus, como eu conheço pessoas que pegam 2, às vezes 3 para ir. Não, dona Francisca, pega 2 ônibus para ir para trabalhar. E se a gente precisasse, tivesse uma necessidade maior, aí eu digo assim, dona Francisca pega 2 ônibus. E se essa coisa apertar, dona Francisca vai ter que pegar 4 ônibus. Tem que acordar mais cedo, né? Vai chegar mais tarde em casa. Como é que seria a minha reação diante das coisas, nas dificuldades? O que eu estou chamando a atenção é para que a gente possa identificar em nós alguma coisa que está sendo substituído por Deus. Talvez em nós aqui, no nosso dia a dia, tenha alguma coisa que a gente olha e pensa, olha, eu só estou bem por causa disso daqui, por causa do meu trabalho, por causa da minha esposa, por causa do meu filho. Eles têm sido, e não são poucas as pessoas que dizem assim, olha, você é a razão do meu viver. Já ouviu essa frase linda? Já ouviu? Alegria da minha vida. Aí o Deus ciumento, o Deus sabedor de todas as coisas, lá no início já falou o seguinte, olha, a primeira coisa, eu vou ser muito direto com vocês, não tenham outros deuses. Não tenham outros deuses. E nós vivemos hoje um tempo onde não é difícil ver uma exposição do seu próprio corpo. Eu tenho muita dificuldade de usar a camisa gola V. Estou falando que não é problema, eu tenho dificuldade de usar a camisa gola V. Aí de repente, algumas pessoas que já são bem musculosos, né, bem homens fortes, usa baby look, né? Uma baby look, para quê? Para expor, para realçar. Você está rindo de Carol, porque o Fernando tem esse corpo, não. O Fernando não usa, não. Aí o cara quer. Baby look é curtinho, mostra a barriga. Mas mostra também. Aqui, ó, a manga curta. Colada. Isso assim, é um padrão de roupa feminino. Só que hoje os homens estão usando. Sabe por quê que as pessoas fazem isso? Porque o meu corpo é o que me traz a felicidade. O meu corpo é o que me traz as realizações. Eu com esse corpão, eu conquista nada, consegue quantas mulheres ele quer. O contrário também é verdadeiro. Então, aonde é que está a sua adoração? Aonde é que está o seu porto seguro? Em que nós temos nos apoiado? Porque nós somos seres, na nossa essência, adoradores, ao mesmo tempo idólatras. Ao mesmo tempo idólatras. Essas perdas, quando acontecem, gente, traz dificuldades terríveis, traz situações assim tremendas. E a idolatria, ela é interessante que ela nos conduz à escravidão e ela também nos conduz à morte. A idolatria nos conduz à escravidão e também nos conduz à morte. Não terás outros deuses além de mim. É um mandamento, eu gostei e até escrevi isso aqui, ó. Não terá outros deuses além de mim. Eu quero que vocês reflitam nisso daqui e não esqueçam disso daqui, porque para mim foi impactante. Uma das maiores expressões do amor de Deus para mim e para vocês é essa questão: não tenham outros deuses além de Deus, do nosso Deus verdadeiro, do nosso Deus criador, do nosso Deus que nos supre, do nosso Deus que nos ama. Porque a partir do momento que nós delegarmos a alguma coisa ou seres criados a nossa confiança, nós estamos fritos. Porque quando nós nos colocamos diante daquilo que para nós é o nosso porto seguro, aquilo se torna para nós um ídolo
e nós somos convidados a adorá-lo. E nós chegamos ao ponto de nos prostrar a Ele. Que é um exemplo, a pessoa que ela busca poder. Salomão diz assim: quer conhecer um homem, dê para ele poder, dê dinheiro, posição. São três coisas: dinheiro, poder e posição. Quer conhecer um verdadeiro homem, dê para ele dinheiro, você vai ver. Dê para ele uma posição, você vai conhecer na sua essência. Dê para ele dinheiro, você vai ver quem é esse homem. Então a pessoa que busca o poder, ela se torna controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, ela se torna controlada pelas pessoas que ela quer agradar. Então ela deixa de ser ela, porque ela quer agradar as pessoas para se tornar aceita. Então ela fica refém das pessoas, e tudo que a pessoa quer fazer, ela quer fazer para agradar. Para não ter. Conhece pessoas que fazem tudo para agradar, porque ela queira ou não, no íntimo dela, ela precisa de ser reconhecida, ela precisa de ser aceita no meio. A questão do poder é a mesma coisa. Você assume um local, assume uma posição, aquilo é legal. É engraçado que a autoridade, né, ela dá uma certa sensação de prazer, e a pessoa vai se tornando. Eu estou falando isso no sentido que você começa, quando nós não temos a presença de Deus para nos colocar freio, a essência do homem, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e a pessoa se torna-se um ser de Deus. Na advocacia nós temos isto. O cara é advogado, ele acha que é Deus. Se ele se torna um juiz, ele tem certeza que é Deus. Isso é uma frase que corre no meio. Na medicina, a pessoa começa a conhecer como é que as células reproduzem a mente. Não é Deus, isso aqui é a medicina. Ela começa a se tornar escrava do seu conhecimento, porque ela vai assim, tudo para ela vai ter que ter um motivo, tudo vai ter que ter uma razão. Se não tiver aquele que busca poder, se não tiver uma bronca, não acontece. Tem pessoas que se satisfazem só dando bronca. Tem pessoas que se satisfazem só mandando. Senta na sua cadeira e se acha, faça. É mais ou menos assim. Se o poder, eu olho assim, se a minha busca de vida é o poder passa a me controlar. Porque quando a pessoa sai daquela posição, ela não sabe viver de outra forma. E normalmente a pessoa que gosta de mandar, nem sempre ela é boa, ela obedece com facilidade. Normalmente. A pessoa gosta tanto de mandar, e quando ela é mandada, aquilo angustia, aquilo remoe a pessoa por dentro. Tem pessoas, quem é empregador aqui vai perceber isso facinho. Tem pessoas que não é submissa a patrão. Tem pessoas que não é submissa aos pais, porque não gostam de ser mandados. Aí o poder, porque isso é uma característica do poder. Eu não quero ser mandado, eu quero mandar. Eu já quero começar no meu primeiro emprego ganhando 2, 3 mil reais, sem passar pelas escalas da vida, sem saber que tem que estudar, sem saber que tem que se capacitar. Eu quero chegar lá em cima. Aí não consegue trabalho, porque não quer ser submisso. Isto é uma fonte de realização própria. Isto é idolatria. Isto é porque o meu porto seguro está no meu poder, está na minha empresa, está na minha esposa, está no meu filho, a fonte da minha alegria, essência da minha vida, razão do meu viver, essas coisas, ou seres criados. As pessoas tornam-se refém dos outros, na questão da aceitação. As pessoas se tornam refém daquilo que os outros pensam de você, não daquilo que eu penso de mim. Se alguém chegar a falar, Carol, esse cabelo preso não ficou legal, amanhã você está com o cabelo solto, porque eu quero, a minha vida é andar para que as pessoas me vejam bem, e as pessoas me trazendo elogio, aí eu estou feliz.
Não é? Não, mas eu gosto de cabelo preso, se você gosta ou não gosta, eu gosto de cabelo preso, eu vou usar. Eu me sinto bem. É uma pessoa bem definida. Exemplo, tá acabado. Mas tanto faz cabelo solto, cabelo amarrado, tanto faz. Tanto faz. Não é? Olha, isso não é brincadeira. A questão da idolatria muitas vezes quando fala de idolatria, a gente já leva o pensamento logo para as imagens, mas não é? A palavra de Deus, ela nos ensina hoje, está nos ensinando hoje, que não só coisas feitas. Adriano, por favor, 23, Êxodo 23. E Deus era tão sábio, Ele é tão cuidadoso, tão zeloso comigo e com você, que Ele pede, o primeiro mandamento deles é um pedido, são 3 coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos ter e nós não podemos prostrar. Não terás outros deuses além de mim. Talvez você pergunte, mas existem outros deuses? Existem. Acabamos de ver, mas tem um só que é verdadeiro. Tem um só que nos acompanha todos os dias. Tem um só que às vezes olha para a gente e fala, olha, poxa vida, já chegou em você a palavra, já chegou em você tal texto, lembra, não vai por esse caminho não, anda por esse outro caminho, sai desse lugar, mas Ele respeita a nossa ideia, Ele respeita a nossa opinião. Ontem nós vimos também no filme a questão do... Nós temos o poder de decisão. Eu quero servir ou não quero servir. E a irmã Leomara, só que depende do óculos que a gente usa. Depende da forma que nós queremos ver. Se aqui é um ambiente agradável, eu vou decidir voltar. Se aqui não é um ambiente agradável, a minha decisão de não voltar, é de cada um de nós. Ninguém vem aqui por obrigação. Ninguém serve a Deus por obrigação. Lembra da teologia do medo? Não é isso que o Senhor quer. Por isso que nós devemos hoje, aí até eu finalizei aqui, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa ter, não porque Ele tem, né? Que Ele olhe para nós e não desista de nós. Ele não desiste de você. Nós cantamos esse hino aqui hoje, este louvor. E você tem que saber que Ele não desiste de você, mas você ou eu, né, nós podemos desistir dele. Nós podemos abrir mão dele. No tempo nós o conhecemos, foi bom, e depois a coisa vai tomando outros rumos, porque a gente vai afastando de Deus. Eu me preocupo quando uma pessoa às vezes não vem no culto, aí falta 2, falta 3, porque à medida que nós vamos nos distanciando da palavra de Deus, nós vamos ficando sem alimento. Quem tem carro, ou tanto faz, quem tem casa, experimenta não limpar a casa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Carro é a mesma coisa, né? Você está rindo que eu fiz quando eu limpo carro, muito raro, mas eu limpo. Então, amigo, se você não limpar hoje, não passar o paninho lá, amanhã tem poeira. Aí você deixa, não precisa não. Aí outro dia tem poeira, só que é acumulada. Uma semana depois começa a vir aquele marronzinho nos móveis, nada na prática, tem que passar um paninho. Só que a gente vai, eu dei o exemplo do carro, porque muitas vezes eu não posso pagar o carro, não tem condição de ir lá toda hora pagar 20, 30 reais, não dá, às vezes não dá. Mas aí também não tem onde lavar com mangueira, às vezes a oportunidade não dá. Agora dá, mas antes não dá. Aí vai sujando. Quando vê, o carro está muito sujo. Quando vê, a casa está muito suja. A gente vacila para vocês verem. Abre mão 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, sem se alimentar da palavra de Deus. Aí eu começo já a olhar para as coisas de Deus, como está empoeirado, né? Já não vejo nítido. Não é assim também, não. Não é assim, não. Idolatria, essas coisas, isso é conversa. Filho, não, eu não tenho idolatria com filho.
Porque na minha cabeça, idolatria é só reverência, e não é. É lugar de Deus. A fonte da minha felicidade, se estiver em qualquer coisa, essa coisa está fazendo o papel de Deus. E nós estamos nos tornando escravos dessas coisas. Porque se algum dia nós perdemos essa coisa, a minha razão de viver morreu. Eu não sei como foi para a Leomara, não sei como é que foi para o Nivaldo, eu não sei como é que foi para minha mãe, eu não sei como é que vai ser para os pais que estão aqui, cujos filhos também estão aqui, né? No caso do Henrique, da Aline, do Thiago, da Mariana, da Miguel e assim vai. Aquela hora, Nivaldo, é fácil você pegar a sua filha e entregar para o futuro esposo? É fácil para ela? Entrega. É fácil, não? Será que vai ser fácil, Alexandre e Ricardo? Eu creio que vai ser muito difícil, né? Eu olho minha filha assim, meu Deus. Vai chorar mais que o Nivaldo? Será que eu vou chorar mais do que o Nivaldo? Aí eu olho assim, vou lá no seu Marcos, o seu Marcos achou que saindo daqui ia ficar longe de mim, não ficou não. Eu olho o seu Marcos assim, para a dona Fátima, é felicidade que isso passou pela vida de vocês, mas os filhos estão tudo juntinho. Cada um na sua casa, cada um na sua vida, mas está tudo perto, né? Mas chora, não chora? Mas a senhora deu vontade de morrer? Por isso? O perigo está aqui. Ela é sincera, né? Bom, mas é verdade, O que nós não podemos fazer é as coisas, ou seres, assim, coisas, seres criados, tornaram-se o nosso Deus, o meu porto seguro. Quando minha mãe faleceu, eu pensei que É. não tinha mais nada. Eu não quis falar de baixo, eu também. Para psicólogo, psiquiatra. Não é? Vamos orar. Oi? Tenho, esse quer dar testemunho? Hã? Quem sabe hoje, agora? Agora, nem. Vamos orar comigo. É bom assim, não. Só tem testemunho. Você quer trazer um testemunho no final? Daqui a pouquinho. É isso aí, ó. Eu quero dar um testemunho. O que Deus tem feito na sua vida? Você tem vencido os seus ídolos? Talvez você tenha um ídolo e não sabia que era ídolo. Talvez você achava que a sua fonte de felicidade era tal situação. Eu estou dizendo para você hoje, estou contando para você hoje. Não é. Não é coisa, nem são seres criados. A fonte da nossa segurança, a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa sustentação é o Senhor Jesus. A fonte da nossa alegria é o nosso Deus. A fonte da nossa esperança é o nosso Senhor. Não há nada, não há outro que possa nos suprir. Vocês podem chorar, eu posso me derramar à noite, na madrugada, no meu dia a dia, achando que talvez o meu fornecedor, talvez o meu parceiro de trabalho, talvez a minha esposa, talvez serão os meus filhos que vai me trazer o sustento da minha velhice. Porque esse é um dos grandes medos que eu tenho, e eu tenho pedido a Deus para que trabalhe nisso. Então, aquilo que mexe muito comigo, pessoal, pera aí, eu tenho que me voltar para o Senhor. Estou pensando numa coisa que nem aconteceu ainda. Mas quando a gente começa a subir no ano novo, estou chegando na casa dos 50, né? Estou quase lá. Daqui a pouquinho estou descendo novo. Então há uma preocupação. A fonte da minha segurança, quem é? Tem que ser Deus. Senão eu vou sofrer. Eu vou envelhecer mais rápido. Não vou ficar igual ao São Marcos. Bonito, novo.
isso é muito sério. A nossa felicidade, ela é muitas vezes desvirtuada. A fonte da nossa felicidade, a origem, não são poucos que se enveredaram nas drogas, no álcool, nas ruas, nos cracks da vida, na pornografia, nas dívidas, tem gente endividado porque não se satisfaz com um item, 2 itens. Aí eu olhei para a Érica aqui, não sei porque nas academias, né? Tem muita gente nas academias achando que a fonte da sua felicidade está ali no corpo perfeito, não é. Não deixa Deus, não perca Deus de vista, não. Não se distancie dele, não. Convido você a fechar os seus olhos, convido você a refletir, convido você a pensar um pouquinho, a se confrontar você com você mesmo. Nós clamamos, ó Pai, a Deus, clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, tenha misericórdia de nós mesmos. Que a Tua presença, Deus, seja tão suficiente nas nossas vidas, que nós possamos, Pai, nos sentir seguros. Mas isto, para que isso aconteça, eu preciso de voltar a Ti. A minha adoração tem que voltar para o Senhor. A minha alegria tem que estar no Senhor, nas coisas da forma que o Senhor quer, não é como eu quero. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, o Senhor venha tratar os nossos corações. O Senhor venha, Pai, destronar aquilo que tem sido a nossa fonte de sustento, de esperança. Se não, Senhor, Pai, destrona, muda o foco nos nossos corações. Nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor como um único Deus, como única fonte, como único Senhor. Não são coisas em seres criados. A minha alegria tem que estar contigo. A minha alegria tem que estar no Senhor. O Senhor tem que estar no topo da pirâmide da minha vida, não as coisas ou seres criados. Senhor, em nome de Jesus, é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a Tua voz, para ouvir de Ti um recado, porque nós estamos distantes do Senhor. As pessoas estão distantes do Senhor. Muitas igrejas estão vazias porque as pessoas estão buscando a consequência de estar na igreja, as bênçãos do Senhor, mas não tem buscado o Senhor das bênçãos. E nós clamamos, ó Deus, por aqueles que aqui nessa casa entrar, venham Te conhecer verdadeiramente, venha ter o Senhor como o único Deus, venha se suprir da Tua palavra, da Tua presença, porque no mais tudo o Senhor fará. Todas as coisas serão acrescentadas àqueles que Te buscarem verdadeiramente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Quero convidar a sentar, quero convidar você a continuar louvando nosso Deus com o Teu dízimo, com a Tua oferta, com as Tuas primícias. Traga aqui que a gente está orando. Adiante, por favor. Eu adianto, Ricardo, ou os 3? Como é que é? Primeiro você? Muito bem, estou abençoando. Se a pessoa me ver logo, só levantar a mão e o meu irmão vai chegar até você. Graças a Deus, igreja. Ontem, quando a gente saiu daqui do filme, conversando com o Ricardo, ele me perguntou o seguinte: Adriana, como que você pode provar a existência de Deus na sua vida? Aí eu pensei assim, aí eu fiquei pensando, né? Aí fica lá. É a mesma coisa quando o senhor fala assim: quem tem um testemunho para dar? Aí as pessoas falam, né? Então eu fiquei da mesma forma, fiquei pensando qual. E aí ele começou a descrever. Você tem que falado Deus... assim ontem, né? Não, mas foi depois que a gente saiu. Então ele começou a descrever tudo que Deus tinha feito na vida dele. Aí ele falou assim: vai demorar muito se eu for pagar os meus testemunhos. Aí eu fiquei assim: a gente faz parte 1, parte 2, parte 3, né? Aí eu peguei e falei assim, Ricardo, quando você, eu sou uma pessoa assim, e quando uma pessoa, eu sou calada, né? Você sabe. Mas quando uma pessoa está falando, eu começo a imaginar tudo que ela fala. Então passa na minha cabeça. Aí ele começou a falar desde a infância dele, e eu falei assim, eu lembrei para ele, até que eu comentei para ele assim: eu tenho um testemunho para dar. A
há 40 anos atrás. Esse testemunho, isso aconteceu. E Deus usou uma pessoa para salvar a minha vida. E essa pessoa foi meu pai. Quando eu nasci, minha mãe estava de 7 meses, foi para o hospital. E quando chegou lá, o médico falou para ela assim: ó, pode voltar para casa, que ela vai ser hoje. Aí ela pegou, foi ao banheiro, juntamente com meu pai não deixou ela fechar a porta, porque ela estava sentindo dores. Aí, quando o papai viu, aí isso ela me conta, né? Eu já estava nascendo. E foi ele que colocou as mãos, Deus usou o meu pai para me salvar a minha vida. Né? Então ele colocou as mãos para me salvar. E essa foi uma salvação. Meu pai participou isso também 2 vezes, ele me salvou 2 vezes, eu vou te dizer. Deus usou meu pai para me salvar. Uma, fisicamente, e ele cuidou de mim, meus pais cuidaram de mim. Eu era uma criança muito doente, eu pesava só 1,9 kg, né? Então, meus pais cuidaram, tiveram todo o cuidado. E depois, com o tempo, pastor, a minha mãe sempre falava para mim assim, depois que eu casei também, falou assim: filho, eu não era da igreja, ela falava assim: filho, leva seus filhos para conhecer a palavra. Aí eu: tá bom, né? Tá bom. Olha, ensina para os meninos a Deus, mostra para ele quem é Deus. Eu: tá bom. Deve procurar de televisão, assiste, já que você vai na igreja, assiste. E eu: tá bom. E sempre deixei para lá. Mas aí, todos nós sabemos que Deus não dá doença para ninguém, né? Mas às vezes Ele usa situações para nos transformar. E meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu e eu fiquei muito triste. Eu amo meu pai demais. E eu fiquei muito triste com isso. E eu comecei a ouvir na televisão a palavra de Deus, comecei a prestar atenção, comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor pela vida do meu pai. Com a graça de Deus, ele está aí, forte, né? E Deus atendeu as minhas orações. E eu digo que ele salvou a minha vida também nessa parte, porque foi através dele que eu pude enxergar o Senhor. Foi através da vida do meu pai que eu pude ver que Deus é tremendo, que Deus faz muitas coisas para você, para mim, a todos os momentos, e a gente não dá a atenção necessária. A gente não vê. Quando o Ricardo começou a ter esse bebê, ele não dava atenção e falava: não foi Deus que fez isso, foi Deus que me livrou, foi Deus que me guardou, foi Deus que me cuidou de mim. E às vezes a gente não tem esse Deus que me a todos os momentos. Então, quando eu sei, eu tenho certeza, todos que estão aqui, tem um testemunho para dar. Não, muitos, porque tem todos os dias que Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Amém? Quem conhece o Joel? Quem não conhece o Joel, gente? Você conhece o Joel? Ontem eu orei, né? Ontem eu orei muito, né? Quando cheguei na casa, aí hoje foi competição de natação, né? Aí foi esforço. Na primeiro lugar foi peito, né? Primeiro lugar foi peito, primeiro lugar também foi de costas, segundo lugar foi crawl, né? E foi bom, né? Foi assim, foi isso que Deus me esforçou. Nós competimos hoje cedo, era 6h30, quando a gente passei a mensagem, estava orando por você. Eu passei aquela mensagem, então ele ganhou 3 medalhas, 2 de ouro, 2 de primeiro lugar e 1 de segundo lugar. Isso? As medalhas ele vai receber. Mas ele ganhou, ele conquistou. Eu vi lá pelo vídeo. Gente, às vezes acham que o testemunho é só os bens materiais que nós temos. Não é? Que bom. É a salvação. O testemunho de eu nascido aqui hoje, para mim é testemunho, para mim é bênção de Deus. Eu sei que eu não conheço, e eu estava saudade de você. Isso é bênção de Deus. Daniel, ele tem, estava mais pertinho, ele te deu o amor que esse menino tem, caloroso, né? Coração bom. É Deus na nossa vida.
Vamos ficar em pé, vamos orar. Senão a gente vai ficar aqui até de manhã falando das bênçãos de Deus. Mas amanhã nós temos que trabalhar e servir a Deus lá no trabalho. Querido Deus, aqui estão, Pai, estão sendo trazidos à tua casa as ofertas, as primícias, os dízimos. Senhor, abençoa as finanças do teu povo. Abençoa, Pai, para que nada falte na casa de nenhum dos meus irmãos. Não deixe faltar, pelo contrário, que sobre para que possa alcançar outra vida, que possa, Senhor Jesus, ajudar alguém que precisa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Aqui também tem sido trazido, Pai, tem sido depositado pedidos de orações que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece o íntimo do coração, o íntimo da vontade de cada um desses inscritos aqui. Pai, olhe por essas urgências, olhe por essas necessidades. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, na quinta-feira que vem começa o nosso congresso lá na sede. Então, nessa semana não tem culto aqui na sexta e nem no sábado. Domingo tem, é aqui. Final da mudada é aqui normal. Então eu quero pedir vocês que estejam presentes. O congresso, a nossa festa, é o nosso momento de alegria, uma vez por ano. Você que tem carro e puder disponibilizar uma vaga, 2 vagas, me liga, pastor, eu tenho uma vaga no meu carro, posso levar e posso trazer, viu? Tem que ser dessa forma. Eu gostaria muito de vê-los todos lá. Gostaria muito de ver. Vai ser o nosso primeiro júbilo, que a própria igreja, por si só, ela está fazendo isso acontecer. Primeira vez que vem um pregador que não é de renome, mas ele tem um grande nome. Esse jovem de 19 anos prega há 11 anos. Ele prega desde os 8 anos de idade. Esse menino, desde quando ele começou a ter ideias coerentes, ele começou a pregar. Então a vida dele é exclusiva para a obra de Deus. Nunca dirigiu na vida, porque não dá tempo. Então o que Deus vai fazer lá é só lá. E é só esse final de semana. Não vai ter outra oportunidade. Então eu quero convidá-lo. Ou digamos o seguinte, gostaria de estar com vocês lá, todos juntos. E quem puder levar alguém que não tem carona, e quem não tem condição e quer ir, não tem carro, ele também tem que falar comigo para eu distribuir. 8 horas na quinta, 8 horas na sexta, 8 horas no sábado também, isso mesmo. De manhã vai ser só para os pastores, então para a igreja 8 horas, sexta, sábado e domingo. Quem que vai trazer, aqui é uma exceção. O cara não está fora. Para a sogra não? Só leva. Caramba, para a sogra só leva. Só mais fazer, não deixa não. Sogra não precisa não. Aí ele vai levar aqui o Max. Gente, olha, com muita alegria, com muita satisfação, com muito amor, se não dizer com muito tremor, porque a cada palavra é um sacrifício, porque eu fui confrontado hoje, saber onde é que está meu ponto de seguro, meu ponto seguro. Muitas vezes nós achamos que é Deus, mas às vezes não é. Então, reflita nessa palavra de hoje, que essa semana vocês tenham uma semana abençoada. Coloque as suas mãos na forma de receber. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós e tenha Ele misericórdia de vós, que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. E que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Dá um abração do teu irmão e até quinta-feira, se Deus